O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2019. O assunto do trimestre é Grandes Doutrinas da Bíblia. E estas lições neste trimestre são para as classes de jovens e classe de adultos. Estamos atualmente na lição de número 8, com o título A Doutrina sobre a Salvação. Já tivemos essa lição anterior, mas agora estamos estendendo, ainda que essa lição falando de salvação seja muito extensa, estamos procurando resumir em duas lições, a de número 7 anterior e esta, quando acrescentamos para destacar a doutrina sobre a salvação, sua ordem. Para a Escola Bíblica Dominical, temos o texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, como leitura bíblica de classe. E nas Sagradas Escrituras podemos então tomar este texto e fazemos a leitura. E assim inicio. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mas não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este é o texto da leitura bíblica, e conforme nosso costume também, apresentando um texto áureo que é o verso de número 30 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, e que diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Atentem-se, senhores professores, que numa lição com o mesmo título, a doutrina da salvação, ainda que em partes diversas, no caso nosso vamos ter duas partes, a anterior e esta segunda, naturalmente muitos versos falando da salvação parecem estar sendo repetidos, mas a ênfase é um pouco diferente. Dando continuidade, temos o nosso esboço, e o nosso esboço para essa lição número 8, a doutrina sobre a salvação, sua ordem. Nós temos os tópicos para o desenvolvimento, que são: primeiro, o princípio da salvação; o segundo, o progresso da salvação; e o terceiro, a consumação
da salvação. E andando nesses temas, nesses tópicos, estaremos dando sequência à nossa lição. Nossa introdução, queremos deixar assinalado o seguinte: na lição anterior, estudamos a doutrina da salvação sob o aspecto geral de como foi proposta por Deus na eternidade e de como Cristo Jesus a tornou possível pelo seu sacrifício na cruz. Agora precisamos considerar o que as Escrituras ensinam sobre como Deus salva aqueles por quem Cristo morreu, bem como a ordem em que as operações da sua graça se manifestam em suas vidas. Portanto, o foco agora é um pouco diferenciado do que a lição anterior, quando falamos do projeto de Deus desde a eternidade e na participação em Cristo Jesus, não a simples participação, mas tudo centralizado nele, e sem ele nada do que se planejou ou tem sido executado, na verdade, teve percurso na história da humanidade. Tudo dentro do plano de Deus em Cristo Jesus. Continuando, passando assim ao primeiro tópico do nosso esboço, o princípio da salvação. Nós vamos colocar um primeiro subtítulo de A chamada do Evangelho. A chamada do Evangelho. Considerando o primeiro tópico, princípio da salvação, estamos colocando a chamada do Evangelho. A primeira etapa da salvação, na experiência particular dos eleitos, e a chamada através do Evangelho, aqui estaremos diferenciando entre a chamada formal, que Deus faz a todos os homens, na proclamação da sua palavra, e a chamada eficaz com que Deus, pela mesma palavra, atrai os eleitos para si. A palavra que pregamos é meio pelo qual Deus alcança os homens para a salvação, mas somente a Ele pertence comunicar o seu poder e graça aos corações dos que a ouvem, convencendo-os dos seus pecados, do juízo vindouro e da justiça que há em seu Filho Jesus. A palavra chamada é mais baseado dentro também de uma expressão de um dos apóstolos, que é a vocação. Pedro fala de vocação. Nós temos sido vocacionados por Deus para uma grande salvação. Por isso temos essa palavra, a chamada, mas que alguém poderia colocar talvez propriamente dentro do português e da linguagem normal, o chamado de Deus. Então, o chamado de Deus ou a chamada de Deus seria a mesma coisa, e a chamada mais dentro do aspecto de a vocação de Deus em nós através de Cristo Jesus, vocacionados para sermos herdeiros com Cristo Jesus. Observe bem este aspecto. Através do Evangelho que Deus confiou a nós, é que se proclama a justiça, a verdade de Deus e a sua glória, e é a chamada, o buscar, o atrair a Deus aqueles que pelo mundo existem, dentro daquilo que está colocado dentro do nosso texto áureo, quando diz: os que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e segue a expressão, assuntos que nós tratamos já na lição anterior. Portanto, observe a importância da igreja na evangelização. Por isso que Paulo chega a dizer que o evangelho por nós
publicado, proclamado, é o bom cheiro de Cristo, em qualquer situação. Para aqueles que são salvos, naturalmente é o bom cheiro de Cristo para a salvação, mas, por outro lado, também é o bom cheiro de Cristo naqueles que vão ser depois condenados, por não estarem dentro dessa chamada, das condições desta grande salvação. Porque na verdade o propósito eterno de Deus é maravilhoso, e Paulo usou essa expressão de um bom cheiro de Cristo pelo mundo todo. Bem-aventurado aquele que ouve, mas também bem-aventurado aqueles que ouvindo põem em prática as palavras, ou o tema, ou o assunto e o propósito da proclamação do Evangelho. Nós podemos estar usando alguns poucos versos, dentre tantos, nas Sagradas Escrituras. Propus colocar como modelo Atos capítulo 17, verso 30 e 31, quando Paulo chega a dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Essa foi a palavra que Paulo falou em Atenas aos gregos, ao centro da ciência, cultura e dita sabedoria deste mundo, e ele colocou de forma geral, desta forma, que Deus anuncia a todos os homens que se arrependam. E observe que ali mesmo em Atenas, poucos deram crédito nesta palavra. Então existe a evangelização mostrando a justiça de Deus ao mundo, mas dessa proclamação alguns se aproximam de Deus e outros já é o contrário, afastamento. E aí há nitidamente o destaque dos que vêm a Deus e dos que não vêm, para que quando vier o juízo fica notório que há uma grande diferença. Também temos em Atos capítulo 16, verso 14, quando a palavra pregada na região da Macedônia por Paulo, há este fato: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha, proclamação do Evangelho abertamente, mas em alguns há um toque especial de Deus atraindo-os a Ele, ou na verdade Deus conduzindo a Cristo Jesus, mostrando de uma forma assim a publicação do Evangelho, ou essa chamada geral, e dos muitos chamados, poucos os escolhidos. Essas duas colocações. Em Romanos 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí vem a insistência da necessidade de evangelizar, que é a forma que Deus tem nos dado como cooperadores dele, de publicar ao mundo que venham ao seu Criador. Ou seja, por nós a palavra que nos foi dada é comunicada ao mundo a boa vontade de Deus de reconciliação por Cristo Jesus. Continuando, mais um verso, mais um texto mais, em Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2 e verso 13 e 14: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra inicial de Paulo, naturalmente, pregando aos Tessalonicenses, era uma palavra geral,
do Evangelho. Mas depois, em particular, para aqueles que chegaram, a palavra muda um pouco. Devemos dar graças a Deus, irmãos, por Deus nos ter elegido para a salvação. Então, é interessante esse particular. O propósito de Deus de uma salvação, de formar um povo que esteja com Ele na eternidade, é publicado ao mundo indistintamente. Mas quem são os escolhidos? Infelizmente, poucos. Mas tudo isso dentro do propósito de Deus. Na nossa sequência, neste trimestre com grandes doutrinas da Bíblia, o tema maior, a lição número 8 fala a doutrina sobre a salvação, numa segunda parte, com o subtítulo Sua Ordem. Nesse tópico, o princípio da salvação, princípio da salvação a regeneração do Espírito. E dentro do material de classe que distribuímos, naturalmente por ocasião da aula com os demais alunos, nós tiramos esse subtópico, a regeneração do Espírito, e assim colocamos: naturalmente, o pecador não é capaz de responder positivamente ao chamado, à chamada da salvação, pois seu coração ama o pecado e seu entendimento está em trevas. Sua única reação possível será sempre a de endurecimento e de incredulidade. Por isso, tanto o arrependimento quanto a fé que o Evangelho requer dos homens, como elementos essenciais de uma genuína conversão, só podem ser produzidas por obra e graça de Deus. Para isso, através da palavra, Deus comunica ao coração do homem uma nova natureza completamente espiritual e divina, levantando-o do seu estado de inércia e morte no pecado e capacitando-o a responder à chamada da salvação. Em outras palavras, ele precisa ser regenerado, nascer de novo, ser gerado por Deus como uma nova criatura. Então, o princípio da salvação, trazida por Deus por Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus, é colocada para todos os homens, mas há resistência. Pelo que vamos entender, já também algo foi falado na lição anterior, desse mesmo título, a doutrina sobre a salvação, em sua primeira parte, que a tendência do homem é, na sua natureza carnal, é se afastar de Deus, não é submissa a Deus. Então, também vamos entender princípio da salvação, que é necessário que haja uma atuação de Deus, e é o novo nascimento, a natureza de Deus concedida ao homem, para que então haja uma luta contra a carne e a vontade de Deus venha a ser obedecida, o que vamos ainda estar falando em mais um pouco à frente. Dentro desse particular de que colocamos a regeneração do espírito ou do nosso ser, vamos ver que temos vários versos nas Sagradas Escrituras, mas colocamos uns poucos, e o texto mais conhecido e sempre falado é a palavra do diálogo de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3. E ali, nos versos de número 1 até o verso 6, resumidamente de um texto maior, colocamos: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como?
Pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí observemos nesse verso, considerando o princípio de uma regeneração, de um novo nascimento, e para ter um novo nascimento depende daquele que vai ser o pai, não depende do que vai ser gerado. Então, nos termos da salvação, o princípio é esse: tem que partir de Deus uma atuação de novo nascimento, de sermos gerados agora por Deus. E quem pode fazer isso? É só Deus é que pode fazer. Ele é o princípio de tudo. Agora, em Pedro, na primeira carta, no primeiro capítulo, verso 3, coloca uma palavra bem útil, que é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor nos gerou de novo por uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus. É a colocação de Pedro para nós. E vamos entender, lembremos da parábola do semeador. A semente é a mesma, o Evangelho de Cristo Jesus. Mas onde essa semente vai cair? Muitos lugares, mas só vai haver fruto mesmo, aproveitamento e um resultado positivo quando cai em uma boa terra. E na verdade, até a terra é feita por Deus, tudo provém de Deus. Mas continuemos. Nós estamos falando dentro dos princípios da doutrina sobre a salvação, desde a lição anterior e agora outra vez. O princípio é: precisamos de Deus. Não é só ouvir o Evangelho, não é somente ler as Sagradas Escrituras que já é salvo. Precisa haver de fato uma atuação bem forte de Deus, aqui colocada como regeneração ou nascer de novo. Mas na sequência podemos ainda ter um subtítulo: a justificação pela fé. E colocamos dessa forma para as classes: consequência imediata da fé dada por Deus é a imputação da justiça perfeita de Cristo à conta do salvo, tornando-o a partir de agora justo diante de Deus. Na lição passada, consideramos que mediante a expiação dos pecados realizada no sacrifício de Cristo, nossa dívida foi saldada e nossa culpa removida. Agora devemos frisar que a justificação implica em sermos feitos merecedores dos benefícios com que a lei premia a justiça, a saber, a paz e comunhão com Deus, adoção ou o direito de sermos chamados filhos de Deus e de chamarmos Deus de nosso Pai, e ainda a vida eterna. Então observe bem que, uma vez aceitando Cristo Jesus, o benefício do sacrifício de Jesus vem sobre nós, nos justificando. Mas isso não é por nossa justiça nem nossas obras, é porque Cristo, no seu sacrifício, alcançou isso para nós. Todo aquele que vem a Cristo já está justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus concedeu esta justificação. Por isso, o texto de Romanos capítulo 3, por si só, já fala bastante para nós e suficientemente nesse subtítulo, ou seja, a justificação pela fé. Colocamos Romanos capítulo 3, verso 21 e versos seguintes: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância e o orgulho? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Observemos bem essa colocação, porque Paulo é muito feliz em colocar isso. Todos destituídos da glória de Deus, todos pecaram, ou seja, Deus submeteu todos debaixo da situação de transgressores, mas depois Ele mesmo faz a propiciação, ou aparece com a sua obra redentora em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados, nos reconciliando consigo mesmo, e os que estão assim reconciliados, pronto, estão salvos. Agora observe que o sacrifício foi dado para todos, mas quantos não querem, não aceitem? Quantos no seu orgulho humano querem se apresentar diante de Deus com sua própria justiça? Aí perde o benefício do Calvário. Mas Jesus já morreu em benefício dele. Se ele aceitasse, estava salvo. Mas muitas vezes fica querendo apresentar a sua parcela de cooperação e nisso falha, tropeça. É o perigo que nós precisamos entender. Há um esforço de buscarmos a Deus para sermos segundo a vontade de Deus, mas nós nos esforçarmos para sermos aceitos ou justificados diante de Deus por nossas obras e mérito, nossa justiça, falhamos. Nossa justiça são trapos de imundícia. E agora é tão fácil aceitar. Jesus pagou a dívida. Imagine vocês com a dívida alta aí em algum lugar, e alguém vem e paga por vocês. Se no seu orgulho você fala, não aceito, não quero, tá bom, então fica com a dívida, pague a sua própria dívida. E quem tem condições de pagar a sua própria dívida diante de Deus? Um ser tão tremendo e glorioso, uma majestade que não se pode descrever, ferida pelas nossas transgressões e tanto mais. Não há o que possa compensar-nos diante de Deus. Por isso é o tropeço de muitos, quer se apresentar como justos e caem, mas abraçando, aceitando, aceito que você pague minha dívida, pronto, você não tem mais dívida. É isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, porque Satanás tenta muito. Uma vez que há uma falha, ele fica em cima, não tem mais salvação para você, você está perdido, você pecou e não sei o que lá mais. Manda embora esse espírito e essas palavras e coloque, preciso da misericórdia de Deus, e Deus é benigno, é misericordioso, é longânimo, e Cristo Jesus já fez o sacrifício suficiente, e agarre-se a Cristo Jesus outra vez. Aí aquilo que não era para fazer, transgredir contra Deus, firmando-se em Cristo, há o perdão. Mas se você for na conversa, que nem Caim disse para Deus, é maior o meu pecado do que se possa perdoar, então fica com o seu pecado, e o salário do pecado é a morte. É orgulho e presunção do ser humano diante da oferta gratuita de Deus, de pagar pela nossa dívida. Continuando, passando a um segundo tópico, neste trimestre, com grandes doutrinas da Bíblia, nessa lição número 8, a doutrina sobre a salvação, um subtítulo, sua ordem, sendo esta uma segunda parte. Temos então o segundo tópico,
no nosso desenvolvimento, que é o progresso da salvação. O princípio da salvação já foi colocado agora neste momento anterior, e agora vamos ver o progresso, porque aquilo que se começou em nós não é concluído muitas vezes repentinamente, é um processo que se desenvolve em nós. Precisamos entender isso. Assim como a criança é gerada e aos poucos vai crescendo, tomando noção das coisas e crescendo até ser adulto, assim espiritualmente também é um processo normal entre nós. Mas vamos em frente e nesse tópico, o progresso da salvação, uma parte do encaminhamento da salvação em nós é a morte para o pecado. A morte para o pecado. Então observem, a ordem da salvação é de nós morrermos para o pecado. O pecado não terá domínio mais em nós. Jesus nos tirou do pecado para nós não mais pecarmos. É o processo. E devemos morrer. Agora tem muita gente que está enfermo, muita gente está agonizante para o pecado, mas de vez em quando ganha saúde e peca de novo. Não, tem que morrer de vez para o pecado. Essa é a luta constante em nós, de haver uma rendição total. Por isso que o holocausto era a morte total da vítima, e no sacrifício de expiação do pecado também é totalmente consumido no altar. E muitos vão para o altar ainda meio vivo. Ao que vem um aperto da exigência da santidade de Deus, pula fora. Tem que morrer para o pecado. Perdoa essas expressões tão simples, mas é uma forma de a gente colocar que possa ser entendido também por alguns. Mas lendo o texto que nós temos para desenvolver em classe, embora a salvação seja um dom gratuito de Deus e as obras não sejam de valor algum para este fim, uma vez salvos, somos informados pelas Escrituras que o propósito para o qual fomos salvos é a prática de boas obras, e que na verdade a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Expressão de Tiago na sua carta, capítulo 2, verso 17. Esse aspecto prático e indispensável da salvação é chamado de santificação e possui tanto sentido negativo de morte para o pecado e o mundo, como também positivo de estar vivo para Deus. No primeiro caso, aquele foi regenerado, ou aquele que foi regenerado, está crucificado com Cristo e agora deve se considerar morto para o pecado e o mundo, sendo este um poderoso argumento para resistir, rejeitar o pecado. E se pecar, o que é nascido de Deus dispõe da propiciação que há em Cristo para seu perdão, e assim não permanece no pecado. Observe bem essas colocações. E João chegou a dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos. Então, na verdade, ainda não morreu para o pecado, mas o processo é de dia após dia, aquele que está limpo é limpar-se mais ainda, aquele que é santo seja santificado ainda. É um processo que deve ser em nós. Por isso que eu quis analisar nossa vida. Nós estamos subindo para o propósito de Deus e a exigência da salvação e da nova natureza dada por Deus, ou como é o título do nosso tópico aqui, há um progresso em nós nesta salvação em Cristo Jesus. Se há, é no sentido de que o pecado cada vez mais longe e o mundo mais longe. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. É vamos dizer assim, um termômetro na nossa vida, e que precisamos estar sempre atentos, e por isso também clamamos continuamente a Deus. Por isso a expressão orai e vigiai.
Mas dentro deste assunto podemos colocar algum texto bíblico para reforçar, como Romanos capítulo 6, o verso 4, quando diz: de sorte que fomos sepultados com Ele, com Cristo Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quem é que pode ressuscitar? Aquele que morreu. Jesus morreu e ressuscitou triunfante para a glória celestial. E nós? Então nós temos que de fato morrer mesmo, para que se nós de fato seja plena, perdoe dizer assim, uma ressurreição. E aí a ressurreição para outra modalidade de vida. Mas se nós estamos sempre entrando no processo de quase morte e ressuscitamos de novo, então não morremos ainda, e quando voltamos à excelência de vida, pronto, é para a vida natural ainda e na disputa contra o pecado. Mas se morrer totalmente para o pecado e para o mundo, aí se efetua em nós essa manifestação gloriosa de uma ressurreição em Cristo. Mas continuemos. O verso 6 desse mesmo Romanos capítulo 6 diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele, com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmãos, é sério este assunto. Nós temos que nos considerar mortos. E se estamos mortos, muita coisa que a gente se inquieta com elas não tem justificativa. Vamos estar mais calmos, quietos. Nossa preocupação é Cristo Jesus, é pensando e buscando as coisas que são de cima, e não na preocupação deste mundo ou conquista deste mundo. Ainda em Romanos capítulo 6, versos 11 até 13, dentro do mesmo capítulo, da mesma argumentação de Paulo aqui, ele coloca: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E assim, observe nas Escrituras, em particular falando da salvação, a carta de Paulo aos Romanos é cheia de argumentação, de colocações preciosas, de esclarecimentos para nós nesse particular, e até mesmo nessa lição, na sua segunda parte, a ordem da doutrina da santificação, ou da salvação, que é em termos a santificação. Continuando, ainda nesse tópico segundo, o progresso da salvação, temos o subtítulo: a vida de obediência. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O morto não obedece o pecado, então não há pecado. Mas vivo para Deus, aí pode ouvir a Deus e obedecer. Nossa colocação dentro do material de classe, resumindo, temos este texto que assim agora colocamos. No sentido positivo, a santificação consiste em apresentar-se vivo para Deus, dispondo-se a amar e obedecer à sua vontade. A vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras é aplicada pelo Espírito ao coração do salvo, de tal modo que agora ele se inclina para a lei de Deus, não apenas desejando cumpri-la, mas também a cumprindo de fato, e toda obra de justiça sendo devida a Deus como legítimo fruto do Espírito.
O Senhor nosso Deus como lavrador e nós como planta, ou no outro lado, outra colocação, como o galho que é trabalhado pelo lavrador, é podado para dar fruto, ou seja, resultado da operação de Deus em nós. Por isso, mais e mais comunhão com Deus, para nesse contato com Deus, nos aproximando de Deus, Ele se aproximando de nós, a obra dele se estenda, se desenvolva grandemente, haja um progresso, resultado dessa salvação, que é santificação, obediência a Deus em tudo. Assim, nós temos outros textos bíblicos importantes, e observe outra vez, como é em Romanos. Nossa lição de salvação tem muita argumentação no que Paulo escreveu aos Romanos. Assim, no capítulo 6, outra vez, verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se obedecemos a nossa natureza carnal, meu Deus, é concupiscência, é degeneração, que é próprio da nossa natureza. Tudo em nós vai degenerando. Agora, se nos colocamos para andar, viver, obedecer aquilo que por Cristo Jesus nos é colocado, resultado da salvação, pronto, estamos livres do pecado, mas agora servos de Deus, e como servos de Deus temos como resultado vida eterna. Vida eterna. Romanos capítulo 12, verso 1, texto que muito se fala, tão bonito e claro, é quando Paulo faz este rogo aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está. No passado, muitos se justificavam, e até mesmo era justificado porque era a determinação da lei, trazendo ofertas a Deus. Muitas ofertas eram estabelecidas, mas era por causa da lei, que determinava aquilo como figura de Cristo Jesus. Vamos entender assim. Mas na verdade, o sacrifício que Deus sempre quis não era de animais, e nem de alimentos, e nem de dinheiro. O que Deus sempre queria era o nosso coração, é nós mesmos nos entregando a Ele, ou seja, nós concordando com o Criador de que o plano dele a nosso respeito é melhor do que qualquer plano que nós possamos imaginar, ou qualquer ideia de algo que seja de fato bom para nós. Por isso, vamos entender, nós temos a tendência de achar que o que nós pensamos é o melhor, mas pela nossa natureza falha, geralmente nossos planos não são bons. Não são bons. Ainda querendo o nosso próprio bem ou o bem de alguém, falhamos. Mas deixando Deus operar em nós o que Ele quer, aí vai dar certo. Essa será a bênção para nós. Muito bem. Ainda avançando nesse segundo tópico, o progresso da salvação, aí o resultado real, e que nós podemos estar sempre verificando, conferindo, é que há uma certeza de salvação. É o nosso terceiro subtítulo nesse tópico segundo, a certeza da salvação. Aí
podemos colocar: uma vez que a salvação é obra inteiramente de Deus, sendo Ele quem opera em nós tanto o querer como o efetuar, não há nada do que nos gloriarmos, senão naquele que a conquistou para nós, em nosso Salvador Jesus. Isso quer dizer que podemos, ou antes devemos, ter certeza da nossa salvação. Trata-se de confiar na palavra de Deus, que não pode mentir, e que diz que tudo o que seu Filho Jesus fez é eficaz para nos salvar. E o progresso da salvação em um viver de mortificação do pecado e obediência a Deus tende a tornar mais firme e inabalável esta certeza, para maior consolação e paz dos fiéis. Observe estas colocações: certeza de salvação. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é o escrito da Escritura. Mas eu quero colocar que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Que nós somos salvos. Agora, lógico, a nossa observação da nossa vida vai confirmar isso, se é verdade. E por isso Paulo de vez em quando coloca: se verdadeiramente o Espírito de Deus atua em nós, ou está em nós. Portanto, ao mesmo tempo vem algo como que um instrumento capaz de conferir, medir se de fato estamos no projeto de Deus. Mas uma colocação é que Deus nos destinou para a salvação em Cristo Jesus. É Deus falando, e sempre afirmando que em Jesus está a suficiência para a nossa salvação. O que precisamos fazer é chegar a Ele, ficar com Ele, debaixo da sua cobertura, e não sairmos fora e achar que os nossos caminhos serão aprovados por Deus. Com toda a nossa boa intenção, falhamos. Mas dentro das Escrituras, queremos colocar palavras que Jesus disse nesse tópico: o progresso da salvação, que é cada vez mais firme a certeza que somos salvos. Portanto, observem no capítulo 10 de João, do seu Evangelho, verso 27 a 29, Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então pronto, vida eterna é concessão. Não vamos perecer de forma nenhuma? Não. Mas qual a condição? Sermos ovelhas de Jesus. E essa condição que quem deu a nós para Jesus, e nós como ovelhas que deveriam ser cuidadas por Ele, é o próprio Deus e Pai. Portanto, a palavra muito boa, é de confiança e descanso para a nossa alma. Deus deu Jesus por nós. O que falta para sermos salvos? Portanto, para nós é firmeza, segurança, certeza de salvação. Ainda, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3 em diante, fala também deste aspecto de um progresso de salvação e que deve existir em nós. Só que Pedro colocou nessas palavras, e não é mais Paulo. Paulo tem argumentação, tem palavras, uma grande sabedoria, que Pedro mesmo reconheceu que Paulo recebeu de Deus uma sabedoria, e cujas palavras muitas vezes não são bem entendidas pelos indoutos. Mas Pedro também tem o seu modo de falar, e colocou assim, leia o texto na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela cobiça ou concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade ou o amor pleno. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não é estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação ou chamada e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então observe dentro da nossa lição e neste tópico o progresso da salvação, a certeza da salvação. Num subtítulo, Pedro colocou dessa forma: se nós desenvolvermos, deixarmos desenvolver, estivermos envolvidos e cada vez mais com as coisas de Deus e progredindo nisso, diferentemente daquela palavra que a porta é estreita e o caminho é apertado, parece que agora vai ficar até folgado, a gente nem vai ver problema e vamos nos desenvolver na caminhada para o céu. É essa expressão que ele diz aqui, quando ele coloca assim no verso 11: vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Mas se a gente se esquece do Senhor, se afasta do processo de santificação, parece que está difícil demais e quase que precisando arrastar para estar no caminho do Senhor. Quanto maior o envolvimento nas coisas de Deus ou obediência à vontade de Deus, parece que as coisas passam, você nem vê o pecado, nem tentação, nem coisa nenhuma, você está focado lá na Canaã celestial. Aí o deserto com as suas dificuldades a gente nem vê. Seremos um Caleb na vida, olhando para frente e nem vê os anos passar, e a força não está faltando, continua com o mesmo vigor, só que no sentido espiritual, na caminhada para os lugares celestiais. Esta salvação é em Cristo Jesus. Dando sequência à nossa lição, ainda continuamos o nosso desenvolvimento com o tópico 3, a consumação da salvação. A consumação da salvação. Ou seja, se falamos antes que é um processo que vai se desenvolvendo, muito bem, até chegarmos à medida e estatura de Cristo Jesus, mas chega uma hora que completa, é a consumação. Muito bem, e o processo aqui da nossa lição é colocado no subtítulo: a perseverança dos santos. A consumação da salvação é nós perseverarmos no caminho do Senhor, é sermos crentes em todo o tempo, crentes firmes, despertados no início desse processo de salvação, e crentes ainda firmes, despertados quando as décadas forem se acrescentando no nosso viver. Assim colocamos nesse subtítulo a perseverança dos santos. É ensino claro das Escrituras que naqueles em quem Deus iniciou a sua obra de salvação, Ele a acabará. Não se pode negar esta verdade à luz do que já estudamos sobre o eterno e imutável propósito de Deus e sobre a independência e soberania da sua graça na salvação. Isso quer dizer que os salvos perseverarão até o fim, serão preservados na fé e alcançarão o prêmio que lhes está preparado desde a
eternidade, permanecendo na sombra, cobertura do Senhor, habitando no esconderijo do Altíssimo, próximo a Cristo Jesus, não tem como falhar, estaremos sempre na caminhada. Isso é a certeza para nós e consumação da salvação, continuamente naquele processo que se fala, em outras palavras, de Enoque. Enoque andava com Deus, e o resultado, como concluiu-se isso, como consumou essa caminhada com Deus, sendo arrebatado para o céu. E igualmente Noé, ainda que não foi arrebatado para o céu, mas foi salvo no juízo que condenou todo este mundo. Mas temos versos bíblicos importantes, entre muitos outros, destaco esses poucos. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 até o verso 10: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, a obra de Deus continuada. Não é uma obra que começou e Deus foi embora, não. O mesmo Deus que começou permanece presente. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a consumação da nossa vida, tomando em particular para cada um também. Essa palavra de Pedro é muito clara. Ele começou, ele continua, ele conclui no tempo certo. É o oleiro que pega, amassa o barro e depois vai trabalhar no barro para transformar no recipiente da sua vontade. Temos que estar na mão do oleiro, aí a obra se conclui. Muito bem. Outro texto é em 1 Coríntios 1:7: de maneira que nenhum dom vos falta. Olha como Paulo escreve à igreja de Corinto: nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas palavras bonitas e outras mais nas Escrituras. E o Romanos capítulo 8, verso 35 e versos seguintes, só deixo esse início do 35: quem nos separará do amor de Deus? Se estando afastado de Deus, Deus deu Jesus para morrer por nós, agora reconciliado com Deus, o que Deus não pode fazer? Só não podemos sair desta cobertura de salvação em Cristo Jesus. Portanto, Deus empenhou-se grandemente, não só dando a palavra, mas diz as Escrituras que Deus, para mostrar firme a nossa salvação, Ele entrou com juramento. E Deus não precisava jurar, mas só por causa de nós, da nossa fraqueza, para nos ajudar na fé. Perdoe de se colocar desta forma. Mas continuemos. Ainda nesse tópico 3, a consumação da salvação, um novo subtítulo, um segundo: a redenção final. Muito bem, Jesus teve a sua jornada, o seu ministério concluiu na morte, e depois, pronto, não voltou a este mundo mais. E para nós é a mesma coisa, temos todo o tempo até a nossa morte, ou a palavra de Apocalipse: ser fiel até a morte. Pronto, e aí haverá a redenção final. Mas coloquemos em nossas palavras do nosso material de classe: a morte representa um momento decisivo no progresso da vida cristã, mas não é a consumação do propósito salvífico de Deus. A salvação implica tanto no livramento do pecado
e sua condenação como na aquisição da vida eterna. Contudo, o cristão morre na esperança dessa vida, que, se já lhe foi dada na forma de um penhor e princípio latente no homem interior, ele ainda não pode desfrutar dela na plenitude do seu ser. Essa plenitude virá no dia da vinda de Cristo, quando se dará a nossa completa redenção e seremos libertados da corrupção de nossos corpos. Como isso traz implicações escatológicas que serão oportunamente estudadas em outra lição, acrescentemos apenas que a redenção final, ou com a redenção final, seremos feitos semelhantes a Cristo Jesus, quais irmãos e herdeiros da glória que ele recebeu do Pai. Portanto, observem que a palavra fala bem claro em vários textos, não que nós vamos ter a vida eterna, mas que nós já temos a vida eterna se estamos em Cristo Jesus. Só que parece que não se manifesta, ainda mais nesse corpo que isso vai definhando com os anos. Mas a vida eterna já está em nós, vai se mostrar plenamente no dia da vinda de Cristo, esse corpo da carne desfeito, e só então o corpo glorioso vindo de Deus para nós, celestial. Aí sim estaremos ressuscitando, transformados para a grandiosidade das coisas de Deus. E os textos bíblicos, ainda que possam ser muitos, colocamos uns poucos, mas são importantes. E assim começamos a colocar 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, num texto que se desenvolve também no capítulo 5. Vamos ver esse texto a partir de capítulo 4, verso 16, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por isso, Paulo disse: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. As que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se alguém olhar para si mesmo, para as coisas que o rodeiam neste mundo, é um desastre. E muitos pensam em serem ricos, serem famosos e serem alguma coisa grande deste mundo. Não pense isso. Quantas coisas deste mundo é processo de corrupção. Tu és pó e ao pó has de tornar. Então não atentem para isso, as coisas. Olhe para o que Deus promete para o homem interior, as coisas invisíveis da parte de Deus, prometida para nós e trabalhadas por Deus em nós. E o capítulo 5 continua esse texto: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esta, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, o que é mortal, o que é mortal, seja absorvido pela vida. Então, irmãos, a nossa, vamos dizer assim, como eu diria, o nosso abatimento físico é o processo de terminar, concluir. Esse corpo que muitas vezes serviu ao pecado vai tombar, mas recebemos Deus o outro, celestial, corpo celestial. Precisamos estar atentos a isso.
Então esse quebrantamento que existe em nós, vamos dizer assim, a velhice chegando, a fraqueza chegando, e tudo definhando, e por fim, morte, é processo de Deus, para a gente de fato desistir deste mundo, desistir logo, e desistindo do mundo, olhar só para Deus e para as coisas eternas, desvincular logo. Mas tem gente que está idoso ainda querendo ainda alguma coisa de fortaleza no físico e outras coisas mais, e posses. Meu Deus, calma, você está indo para a sepultura. Você quer negar isso? É processo de Deus. Você desistir de vez do mundo e pensar no após, a glória que está reservada, assim como aconteceu em Cristo Jesus, sempre se humilhando, até a morte vergonhosa de cruz. Não foi uma morte bonitinha, não, né? Não, a morte, a nossa velhice é um quebrantamento mesmo, e Deus faz isso para a gente abandonar a ideia e amor a este mundo e atentarmos, pensarmos nas coisas que são de Deus. É a ajuda de Deus para nós. Mas ainda podemos colocar a palavra, quando tratamos deste assunto, a consumação da salvação, a nossa redenção eterna, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 a 54 só, nós estamos colocando um texto suficiente, diz: aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Observe bem isso aqui, irmãos. É para entender que isso que é corruptível, que é mortal, tem que ir embora mesmo, senão não virá o outro. Então nós temos que entender a morte não como desespero, não. Você tem que estar em Cristo Jesus, guardar-se em Cristo Jesus, ser perseverante na fé e na obediência das coisas de Deus, da sua vontade. E o corpo vai degenerando, vai à morte, aí então depois virá a transformação. Não virá o imortal enquanto existir o mortal. Temos que entender isso. Então vamos ver a morte como o último inimigo que será vencido, ou como outros dizem, a travessia do Jordão, porque depois do Jordão estaremos na terra prometida. E na travessia do Jordão, Deus mostrou, Ele estava lá, no leito do Jordão, garantindo a passagem para nós para o outro lado. Ou seja, na nossa morte, Jesus está presente, garantindo a travessia para o outro lado. Então procure enxergar Jesus no leito do Jordão e passe logo para o outro lado, e não fica disputando com Deus para permanecer um pouco mais. Não, Deus quer levar para a terra prometida e você quer comer ainda maná no deserto e ficar nas agruras do deserto. Vai para a terra prometida logo. Muito bem, a palavra em João, primeira carta de João, no capítulo 3, versos 1 e 2, não é nós que falamos, é a palavra inspirada para nós. Vede quão grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, na vinda de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
Então, pronto, não que nós tenhamos poder para isso, mas Ele já preparou. E desde a criação, em Gênesis capítulo 1, já falou: Ele quer nos fazer segundo a sua imagem e semelhança. E isso vai se completar, terá sua consumação, terá resultado dessa salvação é nós transformados à semelhança dele. Ou seja, o que Satanás quis conquistar por esforço próprio em rebelião contra Deus, seria igual ao Altíssimo, é concedido gratuitamente a nós, por Cristo Jesus. Então ninguém queira rebelar-se contra a vontade de Deus e se justificar diante dele, ou conquistar por si mesmo posição nos céus. Não, está dado. É projeto inicial de Deus. Façamos o homem a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. Aí completa-se, consuma o plano da salvação de Deus na vinda de Jesus, na nossa morte e depois transformação no revestimento de um novo corpo. Muito bem, continuando a nossa lição, temos em sequência somente uma palavra final de conclusão, mas atentemos, estamos passando por coisas rapidamente, porque depois deve vir outra lição. Dentro das grandes doutrinas da Bíblia, estamos tratando nessa lição 8 sobre a salvação, sua ordem, mas naturalmente virão outras lições, até mesmo a vinda de Jesus, né? A ressurreição dos mortos e tantos outros assuntos que poderão vir neste trimestre, e outras lições mais serão necessárias para abrangermos todas as grandes doutrinas da Bíblia. Mas concluindo então, entendamos, a salvação é uma obra maravilhosa e perfeita, porque é Deus e somente Ele que opera ou a opera do começo ao fim. Nada há que o homem possa fazer para alcançá-la ou acrescentar qualquer coisa que a melhore, muito menos para frustrá-la. Tudo o que ele faz é ser como um simples recipiente de barro que Deus enche das suas misericórdias e que se torna valioso não pelo que é, mas pelo tesouro que contém. Por isso a importância não é o vaso, se é de barro, de porcelana, prata ou ouro. Nós temos que olhar o conteúdo. E se é a glória de Deus, o Espírito de Deus que nos transforma à semelhança de Deus, pronto, aí está a excelência. E muitos querem apresentar o vaso para Deus como sendo grande, e para Deus barro ou ouro não é nada, sendo que todas as coisas foram feitas pela sua mão. Mas a conclusão da sua obra, da sua vontade é nós, nos lugares celestiais, a sua imagem e semelhança. Esta é a doutrina da salvação e a sua ordem ou sequência natural conclusiva. Assim, observe que nessa lição 8, a doutrina sobre a salvação, uma parte segunda, sua ordem, nós desenvolvemos essa lição considerando o princípio da salvação, o progresso da salvação e agora a consumação desta salvação, sendo que o nosso texto áureo foi: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, verso 30. Jesus é o alfa e é o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas e também do propósito de Deus em nossa própria e particular vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto,
sem acento.